Bom, a gente vai para a segunda parte dessa aula teórica de teste de hipótese. Eu vou falar agora dos tipos de erros. A gente chegou a falar de valor P das hipóteses, a hipótese H0 e H1. Então, geralmente, como eu falei anteriormente, H0 é a hipótese mais conservadora, dizer que um tratamento é igual ao outro. E a hipótese alternativa é aquilo que a gente quer provar, geralmente é verdade, né? Que seria o contrário, ou que um tratamento é melhor ou pior, ou simplesmente dizer que é diferente. Bom, aqui no teste de hipótese, quando a gente faz o teste de hipótese, a gente vai ter que afirmar a favor de uma hipótese, a gente vai ter que tomar uma decisão. O teste de hipótese é uma regra de decisão. E independente da decisão que eu vou tomar, eu estou sujeito a cometer dois tipos de erros. Basicamente, a gente tem dois tipos de erros, que é o erro do tipo 1. O erro do tipo 1 seria rejeitar H0 quando na verdade quando ela é verdadeira. Então foi meio redundante que eu falei aqui, né, o que está escrito aqui, mas é o seguinte, o erro do tipo 1 seria o quê? Seria eu dizer, por exemplo, quando eu estou comparando dois tratamentos, o erro do tipo 1 é eu dizer que um tratamento é melhor do que o outro, eu rejeito H0 e digo que um tratamento é melhor do que o outro, quando na verdade os tratamentos são equivalentes. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Pode acontecer de eu dar muito azar, que seria uma situação desse tipo. Vamos supor, eu tenho uma amostra com 100 indivíduos que tomaram o remédio 1 e 100 indivíduos que tomaram o remédio 2. Então pode ser que a diferença de média seja grande, mas não seja uma diferença causada pelo tratamento. Pode ser que eu tenha dado muito azar e ter pego indivíduos mais suscetíveis à doença e ter sorteado eles terem caído num grupo do que outro. É uma coisa que pode acontecer. Eu dei azar, né? A diferença de médias é tão grande que leva eu dizer que a diferença foi dos tratamentos, quando na verdade existe uma probabilidade pequena dessa diferença ter sido uma diferença meramente aleatória. Então, voltando para o exemplo da moeda, seria o equivalente a dizer que uma situação dessa seria eu ter dado um azar da moeda honesta ter caído 700 caras. Então, caiu 700 caras na moeda honesta, como eu falei anteriormente, é provável? É provável. Quer dizer, é possível? É possível, não é impossível. Mas é muito improvável. A probabilidade de uma moeda honesta dar 700 caras é muito improvável. Pode acontecer, mas é muito improvável. Então eu tenho que tomar uma decisão. Né? Então a gente não pode se ausentar, ficar em cima do muro no teste de hipótese. A gente tem que tomar uma decisão. Então se saiu 700 caras, o que eu vou dizer? Eu vou tomar a decisão de afirmar que a moeda é viciada. Do mesmo jeito, quando eu tenho uma diferença de médias grande de tratamentos. Então, o mais provável é que essa diferença tenha sido em função de um tratamento ser melhor do que o outro. Mas pode não ser isso. Pode ser que os tratamentos sejam equivalentes e aquela diferença foi uma variação que acontece entre indivíduos, embora seja pouco provável. O outro tipo de erro é o erro do tipo 2. Então, o erro do tipo 2 seria o contrário, seria não rejeitar H0, quando na verdade H0 é falsa. Então, o que seria não rejeitar H0? Seria dizer que dois tratamentos são equivalentes, quando na verdade o H0 é falso, quando na verdade tem um tratamento que é melhor do que o outro. Então, pode acontecer de eu pegar, por exemplo, dois tratamentos e aí a diferença de médias também é pequenininha. Então, quando a diferença de médias é pequena, qual é a nossa evidência? A evidência é dizer que os tratamentos são equivalentes ou iguais. Então, eu vou tomar essa decisão, mas pode ser que eu esteja errado? Pode. Pode ser que um tratamento seja melhor do que o outro, mas só que na hora, né, na hora de eu fazer o experimento, eu tenha dado azar e na hora de fazer as médias, né, deu parecido, não deu uma diferença muito grande. Então, esse seria o erro do tipo 2. Então, voltando ainda, por exemplo, da moeda, seria dizer, por exemplo, que vamos supor que eu tenho uma moeda viciada. Então, vamos supor que, na verdade, a moeda. Assim, então, vamos supor que a moeda que eu tenho tem probabilidade cara de 30% e coroa 70%. Então, cada lançamento eu vou ter uma chance maior de coroa. Se eu fazer 1000 lançamentos,
Se eu fizer um lançamento, pode dar cara, que seria o menos provável? Pode, com uma probabilidade de 30%. Se eu fizer outro lançamento, pode dar cara? Pode também, nada impeça que dá cara, embora a probabilidade de coroa seja maior. Então, o que acontece? Quando eu faço muitos lançamentos, 1000 lançamentos, o mais provável é que eu tenha algo em torno de 700 coroas. Mas não necessariamente vai ser, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, quanto mais longe disso, mais longe de 700 coroas, mais improvável é. Então, poderia acontecer dessa moeda viciada dar 500 caras e 500 coroas? Pode. Não é impossível, mas é improvável. Então, esse seria o erro do tipo 2. Eu pegar uma moeda viciada, com uma chance de cada lançamento ter 70% para a coroa, e aí na hora de eu fazer o experimento, né, o valor que acontece lá em 1000 lançamentos é algo em torno de 500 para cada. Então, se sair 500 e 500 para cada, e eu tenho que tomar uma decisão sem saber que a moeda é honesta ou viciada, eu vou ter que tomar a decisão de que a moeda é honesta, quando na verdade ela pode não ser. Então eu estou suscetível a cometer um erro do tipo 2 nesse caso. Então tem aqui a situação, né, a decisão que a gente vai tomar é a situação real. Então tem duas situações aqui onde eu acerto, né, que é eu não rejeitar o H0, quando na verdade o H0 é verdadeira, e eu rejeito o H0 quando H0 é falso. Então o ideal dos mundos é que eu sempre acontece isso, né? Mas só que o que acontece de fato é que eu não tenho controle sobre essa linha aqui. Eu não sei a situação real. Então eu tenho que tomar uma decisão. A decisão a gente tem que tomar baseada na amostra. Então, qualquer que seja essa decisão, se eu tomar a decisão de não rejeitar H0, pode ser que eu acerte, pode ser que eu esteja cometendo o erro do tipo 2. Agora, se eu tomar a decisão de rejeitar, pode ser que eu acerte, mas pode ser que eu cometa o erro do tipo 1. Então, para qualquer decisão, existe uma chance de eu cometer ou o erro do tipo 1 ou o erro do tipo 2. Então, a situação ideal, o melhor do cenário, seria uma situação onde a probabilidade dos erros do tipo 1 e 2 sejam as menores possíveis. Então, tem alguns fatores que diminuem essas probabilidades do erro do tipo 1 e 2, como, por exemplo, a variância dos grupos. Então, se eu estou comparando dois tratamentos, quanto mais homogêneo forem esses tratamentos dentro dele, ou seja, se eu tenho uma variável que tem uma variabilidade muito pequena entre indivíduos, a chance de eu cometer o erro do tipo 1 e 2 vai ficar cada vez menor. A probabilidade de eu errar ou para o erro do tipo 1 ou para o erro do tipo 2 vai ficar cada vez menor. E outra coisa que influencia seria o tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, é mais difícil eu cometer esses erros do tipo 1 e 2. Então vamos pensar aqui numa situação da moeda ser honesta ou viciada. Então se eu lanço, por exemplo, 10 moedas, quer dizer, eu lanço a moeda 10 vezes e sai 7 caras, saiu 70% das vezes caras, mas esse resultado é confiável? Não é muito confiável, né? Assim, 7 caras em 10 lançamentos, eu tenho muito pouco lançamento para afirmar se a moeda é honesta ou viciada. Agora, se em 1000 lançamentos dá 700 caras, assim, a porcentagem de vezes que saiu caras continua a mesma, 70%. Mas só que agora eu tenho 700 em 1000, é uma evidência bem maior. Então, quanto maior o tamanho da amostra, maior a evidência, né, para eu dizer que aquele valor que eu observei ou vai ser uma decisão a favor do H0 ou vai ser uma decisão a favor do H1. Então, são dois fatores que podem ajudar a diminuir essas probabilidades do erro do tipo 1 e 2. Mas nem sempre a gente consegue minimizar essas probabilidades ao mesmo tempo. Então, geralmente, a gente fixa um erro, o erro do tipo 1, por exemplo. Então, o que a gente faz na estatística, sempre vai fazer isso, é fixar a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 em um valor muito pequeno. Então, usualmente 5%. Então, quando a gente faz o teste de hipótese e olha o valor P lá, por que a gente olha o valor P menor do que 5%? Por que eu rejeito H0 quando o valor P é menor do que 0,05? Porque eu estou dizendo assim, eu estou assumindo um risco de 5% de eu estar errado, de eu cometer o erro do tipo 1.
Então, esse valor P menor do que 0,05 quer dizer isso. Então, pela evidência da amostra, mais provável é que o resultado H1 seja verdadeiro, mas existe um 5% de chance de eu estar errado. Então, é daí que vem a margem de erro de pesquisa eleitoral. Não sei se vocês lembram disso. Quando vocês assistem algum jornal, ele fala assim, né? A probabilidade disso refletir a realidade é 95%. É exatamente baseado nisso. Ele assume uma probabilidade de 5% de cometer um erro do tipo 1. Eu poderia ser mais conservador, isso eu não quero correr tanto risco. Eu vou dizer assim, 5% é um risco muito grande, eu quero 1%. Então, se eu quero diminuir o meu erro do tipo 1 de 5% para 1%, o que acontece? Eu terei um resultado mais confiável, mas qual é o problema? Eu vou precisar de um tamanho de amostra maior. Então, é por isso que, por exemplo, os institutos de pesquisa não colocam a, a probabilidade disso refletir a realidade é 95%. Por que eles não colocam 99%? Porque de 95 para 99 eu tenho que coletar uma amostra bem maior. E fica inviável economicamente eles fazerem isso. Então, até para os nossos estudos aqui, né, quando vocês submeteram o trabalho de vocês para o comitê de ética, né, vocês colocaram essa chance, né, esse valor P de 0,05. Quando vocês calcularam o tamanho da amostra, vocês se basearam exatamente nesse 5%. É a chance que eu tenho de cometer o erro do tipo 1. Bom, e por que a gente fixa o erro do tipo 1 e não o erro do tipo 2? Então, a gente formula as hipóteses H0 e H1 de tal forma que o erro do tipo 1 é o erro mais grave de se cometer. Então, eu não consigo fixar o erro do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo, deixar os dois pequenininhos. Eu consigo só controlar um dos erros, porque se eu diminuo muito um, o outro a tendência é aumentar. Então, existe uma regra que quando um erro diminui muito, o outro ele começa a aumentar. Então, o ideal é fixar um dos erros, é o erro do tipo 1, porque ele é o erro mais grave de se cometer pela maneira que a gente formula as hipóteses H0 e as hipóteses H1, H0 e H1. Então, eu coloquei um exemplinho aqui para vocês entenderem por que o erro do tipo 1 é o mais grave. Então, vamos supor que eu quero verificar se o medicamento é eficaz na diminuição de células cancerosas. Então, qual é a hipótese H0? Então, a hipótese H0 seria mais conservadora, seria dizer que o medicamento não teve efeito. Vamos dizer que não teve um efeito ou não teve um efeito melhor do que algum outro que já existe. E o H1, aqui na verdade é H1, né? Eu esqueci de corrigir aqui, H1. O H1 seria aquilo que eu quero provar, que o medicamento é eficaz. Então vamos pensar aqui as consequências dos dois tipos de erro. O que é o erro do tipo 1? É rejeitar H0, ou seja, eu digo que o medicamento é eficaz, quando na verdade ele não faz efeito. Então eu digo que o medicamento é eficaz, quando na verdade o H0 é verdadeiro, quando o medicamento não teve efeito nenhum. Então qual é a consequência desse erro do tipo 1? Eu vou lançar no mercado um medicamento sem efeito. Então eu estou lançando aí as pessoas que têm câncer, né? Estão tomando esse remédio aí achando que tem efeito, quando na verdade ele não tem. Então a consequência disso é que muita gente vai morrer porque deixou de tomar algum outro remédio que já existia, né? Então a consequência vai ser uma consequência bem grave, né? Fora as consequências financeiras para esse laboratório. Por quê? Porque uma hora vão acabar descobrindo, né? Então quando a gente faz um experimento e lança no mercado um medicamento sem efeito, então inicialmente acaba tendo um dano para uma pessoa, para outra, né? Às vezes inicialmente não acha que é efeito do remédio, mas conforme esse remédio vai sendo lançado em larga escala, a tendência é que comecem a suspeitar, né? Ó, tantas pessoas tomaram esse remédio, mas parece que não está fazendo efeito, né? O que aconteceu né? O que está acontecendo? Então depois aí vão verificar, vão fazer um outro teste de hipótese, vão comparar e vão averiguar, né, que o medicamento não teve efeito. Então a consequência vai ser ainda pior para o laboratório, que vai ter que pagar uma multa, pagar indenizações, perder a credibilidade,
pode até fechar, né, o laboratório por causa disso. Então, esse é a consequência do erro do tipo 1. Bom, e se fosse o contrário, o que seria o erro do tipo 2 nesse exemplo? Seria dizer que o medicamento não faz efeito quando na verdade ele é eficaz. Então, vamos supor, o tratamento que eu estou propondo não conseguiu ser melhor do que o outro na minha amostra lá. Mas pode ser que esse fato tenha sido uma coisa aleatória, né? Pode ser que eu tenha dado muito azar e ter pego para o meu grupo, né? Pessoas que não tinham uma situação pior, na hora de eu fazer o sorteio das amostras, né? Então, o que acontece? Qual é a minha consequência disso? Eu vou deixar de lançar no mercado um medicamento que talvez poderia ser bom para essa doença, poderia melhorar a condição de vida para esses pacientes. Então, vai ter uma consequência também. Então, vai ser a decisão errada, né? Eu vou deixar de lançar no mercado um medicamento que poderia ser melhor do que já existe, mas não é uma consequência tão grave. Por quê? Porque no mercado existe um medicamento já consolidado que está funcionando razoavelmente. Poderia ser melhor? Poderia. Mas os indivíduos vão continuar tomando um medicamento aí que já existe, né? E, e que não, assim, não vai ter uma perda tão grande para o indivíduo. E fora também que o laboratório não vai, a consequência, a perda financeira para o laboratório seria ter que fazer novos experimentos, né? Ter que verificar por que não deu certo, por que o medicamento que ele queria provar que era melhor não foi melhor, e fazer novos experimentos. Então vai ter essa perda financeira de ter que fazer os experimentos de novo, né? Mudar lá o planejamento amostral, alguma coisa, talvez alguma fórmula do tratamento, mas é uma perda financeira muito menor do que cometer o erro do tipo 1, né? Então, o erro do tipo 1, nesse caso, traz uma perda maior, tanto em vidas humanas quanto a perda financeira. Então, geralmente, quando a gente está comparando dois tratamentos, a gente coloca o H0, um tratamento é igual ao outro, e H1, um tratamento é diferente do outro, exatamente por esse tipo, né, do erro do tipo 1 e 2. E aí esse valor P vem exatamente do risco que eu assumo de estar cometendo o erro do tipo 1. Bom, então quais são os testes mais utilizados aqui? Então isso aqui é mais ou menos uma revisão, né, do que eu já tinha feito lá no começo da aula. Então o teste mais comum seria comparar duas médias. Eu tenho dois tratamentos, tratamento experimental e tratamento tradicional. Então as hipóteses H0 são essas aqui. A hipótese alternativa, como eu já falei antes, eu poderia colocar desse jeito aqui, que a média do tratamento experimental é maior que o tratamento tradicional, mas eu poderia colocar simplesmente que as médias são diferentes. Poderia fazer isso também. Então, qualquer uma das situações menor e maior vai englobar a chance de ser diferente. Então, não estaria errado. Geralmente, o mais comum é até fazer que as médias são diferentes. Bom, como é que eu faço para realizar esse teste de hipótese? Então, para realizar esse teste, eu tenho que pegar uma amostra de pessoas submetidas ao tratamento experimental e uma amostra de pessoas submetidas ao tratamento tradicional. Então, eu tenho que pegar um grupo de pessoas, né? Se é um medicamento para AIDS, por exemplo, eu tenho que pegar um grupo de pessoas com AIDS, obviamente, né? Como a gente já falou da aula de população, que é o público-alvo. O público-alvo daquele remédio são as pessoas com AIDS. Então, o que a gente tem que fazer é fazer um sorteio aleatório desses indivíduos, para onde vai os indivíduos do tratamento experimental e do tratamento tradicional. Então é importante esse sorteio ser feito de maneira aleatória, ou o mais aleatório possível. Eu não posso escolher, assim, utilizando o meu critério, esse carinha vai para esse grupo aqui, esse outro carinha vai para o outro grupo. Então esse carinha aqui tem uma saúde boa, eu vou jogar aqui pro meu remédio aqui. Aí esse carinha aqui tá fraco, eu vou jogar não posso fazer isso. Eu tenho que fazer um sorteio, eu não posso nem assim, olhar os indivíduos, esse vai para esse. Então, mesmo que eu imagine, pense que eu estou selecionando aleatório, eu estou de cara aqui para os indivíduos, eu estou de cara com a ficha deles, com a cara deles. E eu vou dizer, esse vai para cá, esse vai para cá, esse vai para cá. Eu tentando ser aleatório, eu não consigo. Então, sempre tem um viés humano quando a gente faz esse tipo de deslocamento. Então, o ideal é que faça um sorteio aleatório, sorteio cego, né, sem a gente saber quem são os indivíduos, né? Enumerar os indivíduos, por exemplo, eu vou jogar 100 para cada grupo. Então, eu vou
enumerar cada indivíduo de 1 até 200, jogar os numerozinhos numa urna, por exemplo, e sortear aleatoriamente. Então, o ideal é que esse experimento seja feito da maneira mais aleatória possível. Então, dessa maneira, eu espero que os dois grupos tenham características similares, né, ou variações similares, e aí a gente vai submeter. Para esses indivíduos eu submeto o tratamento experimental e para esse eu submeto o tratamento tradicional. E aí a gente vai verificar o quê? Vai verificar a diferença das médias, vai verificar se as médias dos tratamentos são próximas ou se elas são diferentes. E aí o que vai acontecer? Quanto maior for a diferença a favor do tratamento experimental, maior a evidência para rejeitar a igualdade e decidir a favor do novo tratamento. Então, quanto maior for a diferença das médias, as médias vão ficando cada vez mais distantes, maior a evidência para dizer que eles são diferentes. Se as médias forem pequenininhas, a diferença de médias forem pequenas, a minha evidência é a favor da igualdade, do H0. Então, conforme a diferença de médias vai aumentando, então a diferença de médias vai aumentando, o que acontece? É mais improvável, vai ficando cada vez mais improvável que essa diferença tenha sido aleatória, tenha vindo de tratamentos iguais. Então vai ficando cada vez mais improvável. E essa probabilidade é exatamente o valor P. Então seria a probabilidade dessa diferença vir de grupos iguais. Então chega uma hora que a diferença é tão grande que a probabilidade dessa diferença vir de grupos iguais, essa probabilidade ela é menor do que 5%. Então, a partir do momento que a diferença é tão grande que essa probabilidade fica em 5%, eu vou rejeitar, seria a minha regra de decisão. Ó, se a minha diferença for essa ou maior, eu vou rejeitar o H0. Eu vou rejeitar a igualdade. Agora, se acontecer uma situação assim, né? Minha diferença de médias vai aumentando, aumentando, parou aqui. Então, qual é a probabilidade, o valor P? Qual é a probabilidade disso aqui ter vindo de grupos iguais? Vamos supor que deu 10%. Então, quando acontece isso, eu não rejeito o H0. Então, a minha decisão é o H0. Isso quer dizer que as médias são iguais? Não, não necessariamente quer dizer que as médias são iguais. Qual seria a interpretação nesse caso? A interpretação nesse caso seria, quando o valor P é maior do que 0,05, quer dizer que a média do tratamento experimental pode até ser superior, mas só que a evidência não foi tão forte para eu tomar essa decisão de que ela realmente é melhor do que o tradicional. Pode existir uma evidência, mas ela não é grande o suficiente, não deu uma diferença grande o suficiente. Então, nesse caso, como eu falei lá no começo da aula, né, eu vou ser mais conservador. Então, quando o valor P é maior do que 0,05, eu adoto um critério conservador e não rejeito a igualdade das médias, porque aí se eu rejeitar eu vou estar correndo um risco muito grande de cometer o erro do tipo 1 e aí lançar no mercado uma coisa que não tem efeito. Então por isso que a gente fixa esse valor P, né, rejeita quando o valor P é menor do que 0,05. É uma situação onde eu estou correndo um risco baixo, né, de cometer esse erro. Bom, a estatística que eu utilizo vou tentar explicar aqui, traduzir nessa equação aqui de uma maneira mais agradável possível para vocês, seria estatística T. O nome do teste, para quem já fez algum teste de hipótese de comparação de médias, é o chamado teste T de Student. Então, é o teste T. O teste T de Student é o chamado, quem usa os pacotes lá, né, o SPSS, é o chamado T-teste. Então, a estatística T-teste, ele se baseia na diferença das médias. Então, ele calcula T, que é a diferença das médias. Então, quanto maior o T, maior a evidência para eu rejeitar o H0. Então, T é uma estatística que mede exatamente essa probabilidade. Se a diferença de médias é muito grande, vai ficando cada vez mais improvável, né, essa diferença ter vindo de populações iguais. Então, ele mede a diferença de médias, mas tem outras duas componentes que ele mede também, que vou até mudar a cor aqui, que é
Isso aqui é a variância dos grupos e aqui é o tamanho da amostra dos grupos. Então percebam que a variância e o tamanho da amostra é inversamente proporcional à estatística T. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho variâncias muito grandes, o que acontece com o T? Se eu tenho grupos com uma diferença de médias grandes, mas variabilidade grande, a minha estatística T ela é pequena do que se eu tivesse um S menor. Então, se eu tenho grupos bem homogêneos, com variabilidade muito pequena, o que acontece? Fica mais fácil rejeitar o H0. A minha estatística T tende a ser mais alta. Então, deixa eu desenhar aqui para ficar melhor para entender. Então, como é que entra a variabilidade nesse caso? Então, vamos supor que eu tenho dois cenários. Vou desenhar o cenário 1 e desenhar o cenário 2. E aí vamos supor que eu estou comparando aqui a população verde com a população amarela. Então, vamos supor que a população verde, os indivíduos estão aqui. No cenário 1, os indivíduos verdes estão aqui. No cenário 2, os indivíduos verdes estão aqui. Agora, vamos pegar aqui a população amarela. Então, a população amarela, os indivíduos estão aqui. Nesse cenário 1 e no cenário 2, no cenário 2, a população amarela está mais espalhada. Vamos supor que a média da população amarela no primeiro cenário e no segundo seja exatamente a mesma. E suponha que para a população verde, a média no primeiro e a média no segundo cenário são as mesmas. Então percebam que no cenário 1 e no cenário 2, a diferença das médias são as mesmas. Mas onde vocês acham... Deixa eu escrever aqui cenário 1 e cenário 2 para ficar mais... Então esse aqui seria o cenário 1, esse aqui é o cenário 2. Então qual desses dois cenários aqui, embora a diferença de média sejam iguais, qual desses cenários que vocês diriam que tem maior evidência para rejeitar a igualdade de médias, para dizer que essa diferença de médias é realmente significativa? Então aí vocês pensem um pouco aí, né? Pause o vídeo e pensem, né? Com essa tela aqui congelada. Bom, então dá para ver aqui que no cenário 1 os grupos são mais homogêneos. Então nesse caso aqui, se eu olhar esses desenhos, dá para ver que a diferença de média são as mesmas, mas só que acontece, os indivíduos do grupo amarelo estão muito distantes dos indivíduos do grupo verde. Os indivíduos do grupo amarelo estão muito concentrados aqui nessa região e do grupo verde estão muito concentrados nesses, né? Então, enquanto aqui acontece o contrário, os indivíduos amarelos e verdes estão bem espalhados e acabam uns cruzando com os outros aqui, né? Tem muito indivíduo amarelo que tem valores muito menores do que alguns indivíduos verdes e vice-versa. Então, nesse caso aqui, é mais fácil dizer, né? É mais claro verificar que essa diferença de médias aqui parece significativa e essa aqui não. Então, essa diferença aqui pode ser aleatória. Se eu pegar uma outra amostra desse cenário 2, pode ser que a média do amarelo seja menor do que o do verde. Agora, enquanto que no cenário 1, não. Se eu pegasse de novo o cenário 1, dificilmente a bolinha amarela ali estaria abaixo da verde. Provavelmente estariam mais ou menos na mesma situação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma evidência forte para H1. E aqui eu tenho uma evidência fraca. Então, o que diz e o que está diferindo aqui o amarelo com o verde se as médias são iguais? É exatamente a variância. Então, para calcular essa estatística T aqui, eu preciso saber a variância dos grupos, saber se os grupos estão muito concentrados ou se os grupos estão muito dispersos. Então, quanto mais disperso o grupo, maior é a variância aqui, e a estatística T vai ficando menor e vai ficando mais difícil eu rejeitar H0. Então, se eu tenho grupos com uma variância muito grande, o S é grande, o T é pequeno e fica difícil rejeitar H0.
Outra componente é o tamanho da amostra. Como eu falei, né? Se eu fazer um experimento com 10 indivíduos do grupo A e 10 indivíduos do grupo B e verificar uma diferença de médias, e no outro cenário eu fazer com 1.000 indivíduos do grupo A e 1.000 indivíduos do grupo B e verificar a mesma diferença de médias, o cenário com uma amostra maior é bem mais robusto. Então, porque o cenário com 10 indivíduos para cada grupo, pode ser que eu tenha dado muito azar e esses 10 de um grupo ter 100 indivíduos com uma característica mais fraca. Na hora de eu fazer o sorteio aleatório, né, para que grupo vai cada um dos 10 indivíduos, pode ser que eu tenha dado azar e tenha botado os 10 indivíduos mais doentes no grupo do que em outro. Agora, se eu sorteio 1.000 e 1.000, já é muito improvável, né? Que eu dê muito azar e os 1.000 mais doentes tenham ficado por um grupo e os 1.000 mais saudáveis no outro. Então, o tamanho da amostra também entra nessa conta do teste de hipótese. Então, quanto maior o tamanho da amostra, mais robusto é o meu resultado. Mais fácil eu conseguir uma evidência para rejeitar H0 quando ela realmente existe. Então, essas duas componentes são importantes para medir diferença de médias quando eu vou fazer o teste. Né? Além da própria diferença de médias, né, eu preciso saber qual é a variância dos grupos e qual é o tamanho da amostra. Então, esse vai ser a, as componentes usadas, né, para fazer o teste T. Então, o que acontece? A gente vai utilizar o T, é o T que a gente utiliza para verificar, né? Então, quanto menor é o T, maior a evidência a favor de H0. Quanto maior o T, em valor absoluto, maior a evidência para rejeitar. Então, esse T, que é a diferença de médias ponderado por essas duas componentes ali no denominador, elas vão ficando cada vez mais distantes, né, à medida que vai ficando, à medida que esse T vai ficando maior, mais improvável é a igualdade de médias, mais improvável é H0. Então vai chegar uma hora que esse T é tão grande que o valor P é menor do que 0,05 e a gente rejeita H0, dizendo que um tratamento experimental é melhor do que um tratamento tradicional. Bom, outro teste bem parecido é o teste de igualdade de duas proporções. Então, nesse caso aqui, o que é a proporção? Então, a variável que eu estou medindo no indivíduo não é colesterol, não é glicose, não é idade, não é batimentos cardíacos. É uma variável sim ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois grupos. Eu quero verificar, por exemplo, se a proporção de pessoas que reagem bem a um tratamento experimental é igual a um tratamento tradicional ou é maior. Ou poderia colocar diferente aqui também. Não poderia simplesmente dizer que é diferente. Então, nesse caso, a gente vai fazer do mesmo jeito, vai pegar uma amostra de cada tratamento e aí vai verificar, vai comparar a proporção de pessoas que reagem bem e comparar as proporções. Então, a ideia é a mesma, né? Quanto mais distante for as proporções, menor a evidência para a favor de H0. Então, quanto maior a diferença das proporções, maior a evidência para rejeitar H0. Então, a diferença das proporções vai aumentando, vai ficando cada vez mais improvável essa diferença vir de H0. Então, vai chegar uma hora que essa diferença é tão grande que essa probabilidade de vir de H0 é menor do que 5%. E aí eu vou rejeitar H0. Então, a estatística é parecida, é chamado teste T também. É bem parecido, não vou colocar aqui a fórmula de novo, mas a ideia é bem parecida. Então, e aí a motivação é a mesma, né? Eu rejeito H0 quando a diferença de proporções é tão grande, quando o valor P é menor do que 0,05. Bom, e finalmente, para terminar essa aula, eu vou falar da comparação de mais de dois tratamentos, que é a nova, é a técnica que compara 3, 4, 5 tratamentos ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai, quais são as hipóteses, como eu já falei lá no começo da aula? As hipóteses é H0, que as médias são todas iguais, e H1 é que existe alguma diferença entre elas. Então, onde que estão essas diferenças? Não sei qual. Qualquer diferença que existir entre elas vai entrar no H1. Então, se existe diferença só entre dois lá de todos os K, eu vou tomar a decisão H1. Então, eu vou tomar essa decisão. Então, qual vai ser o procedimento que a gente vai utilizar? O procedimento vai ser
coletar sortear, né, uma amostra para cada um dos K tratamentos. Então, vamos supor que eu tenho 5 tratamentos e tenho 500 indivíduos. Eu vou jogar aleatoriamente 100 indivíduos para cada um dos 5 tratamentos. E aí a gente vai fazer o teste de hipótese. Então, então a gente vai ver na aula do SPSS como é que faz isso. Eu vou mostrar aqui a conta também, que é até mais complicada que a conta lá do TG Student. Mas qual seria a interpretação quando eu calculo as diferenças de médias e solto um valor P na nova? Então, na nova, se o valor P é maior do que 0,05, qual é a conclusão? A conclusão é que a diferença que existe de médias entre todos os tratamentos não é grande o suficiente para rejeitar o H0. Então não consigo rejeitar a hipótese de que os K tratamentos são iguais. Agora, se o valor P é menor do que 0,05, então, quando isso acontece, quando o valor P é menor do que 0,05, a gente diz que existe uma diferença significativa. Então, aqui dentro, existe alguma diferença. Será que é entre 1 e 2? Será que é entre 2 e 3? Será que todas elas são diferentes? Não sei, eu só sei que alguma diferença existe lá dentro. Então, se o valor P é menor do que 0,05, a minha conclusão é essa, que existe alguma diferença. Bom, depois de eu fazer a nova, eu quero verificar onde está essa diferença. Então, se acontece isso aqui, a gente ainda tem um segundo passo da nova, que é verificar onde que estão essas diferenças. Então, para verificar onde estão essas diferenças, eu tenho que comparar 2 a 2. São os chamados pós-testes. Então, o que são os pós-testes da ANOVA? Os pós-testes da ANOVA é eu fazer o teste de hipótese, comparar o tratamento 1 com 2, o 2 com 3, o 3 com 4, o 4 com 1, todas as combinações 2 a 2 possíveis que eu possa fazer. E verificar qual é o valor P de cada uma das combinações 2 a 2. Então aí eu vou saber. Então, nas combinações onde o valor P é menor do que 5%, eu posso afirmar, né, que os tratamentos são diferentes. Então, onde as combinações 2 a 2 der o valor P menor que 5%, eu vou dizer, ó, entre o 2 e 3 deu menor. Então eu vou dizer que eles são diferentes. Agora, entre 1 e o 2 deu maior que 5%. Eu vou dizer que eles são iguais. E assim por diante. Eu vou verificar 2 a 2 onde que existe diferença entre os tratamentos. Bom, então eu vou encerrar a aula por aqui. Eu deixei aqui alguns exercícios para vocês pensarem, né? Mas para vocês, como isso aqui não é tema da primeira avaliação, isso aqui seria mais para vocês pensarem já nas avaliações seguintes, né? Na segunda avaliação, quando vocês forem fazer a apresentação também do trabalho de vocês. Então, seria bom vocês pensarem, até para entenderem assim, a motivação do teste de hipótese para o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí com relação de encaixar essa teoria de teste de hipótese para o trabalho de vocês, vocês podem perguntar, né? Mandar mensagem, até no Siga mesmo, né? Ou tirar dúvida nas lives. Bom, então é isso, gente.